Enfim, mas aí você vai ali dando os jabs, né? Aquele soco curtinho que o cara dá no box ali assim e tal. E cada jab é uma pergunta, né? A pergunta soco no estômago em uma entrevista de emprego. Soco no estômago é aquele negócio bem desagradável, né? Assim, porque existe aquela pessoa que dá o soco, né? E aquela pessoa que recebe o soco. E é claro que a segunda pessoa, tipo assim, é bem mais desagradável. Só que essa questão aí não é só para uma entrevista de emprego e esse tipo de coisa aí. Vai muito além disso, né? E a grande sacada ou a grande socada é que não interessa se você é um entrevistado ou se você é um entrevistador. O ponto-chave é que seja você quem for, né? Seja você a primeira pessoa a dar o soco, entendeu? Esse é o ponto, entendeu? Seja você quem for, seja você a pessoa a dar o soco. Não interessa se você é entrevistado, entrevistador ou coisa e tal, né? Porque se você entender que você precisa tomar a atitude, né, de dar esse soco, e você já vai entender o que é esse soco, porque qual é que é a analogia do soco? O soco é a pergunta, né? O soco é a pergunta. É aquela pergunta que você faz que gera aquela sensação desconcertante, sabe? E você dificilmente vai poder fazer essa pergunta desconcertante se você não tiver ela previamente pensada, né? Porque de esperar vir na hora, vou preparar porque na hora eu dou o soco, né? Você pode correr o risco de não conseguir dar o soco. Você pode levar o soco, né? Tipo assim. Então, ter essa pergunta clara, e é sobre ela que eu vou falar. Muitas vezes é uma pergunta, é um comentário que feito durante, não só uma entrevista de emprego, mas uma conversa, né? Uma negociação, uma apresentação, um projeto, uma venda lá. É aquela pergunta que deixa uma situação, eu diria assim, ruim, sabe? Dá aquela ruim na barriga. Sabe quando você escuta uma coisa e, poxa, me deu um ruim na barriga? Então, é isso que eu comparei aqui, fiz analogia com a questão do soco, né? Esse é o soco no estômago, né? E por quê? Porque no meio da conversa ali alguém saiu na frente e pá, né? Bateu. E o soco fica por quem faz a pergunta. E é claro que as perguntas dão o rumo, né, de uma conversa, você sabe disso. E logo quem as faz domina o assunto, direciona, dá rumo, né? E dá o rumo que bem entende, né? Inclusive na conversa, seja na posição que for. E isso é importante, entendeu? Porque você tem que entender que quem pergunta controla, seja você entrevistado ou entrevistador, entendeu? Seja você vendedor ou comprador, quem pergunta controla. E aí acontece uma coisa muito doida, né? O entrevistador, ele nem sempre tem as perguntas previamente pensadas, tá? E o entrevistado, ele nunca tem as perguntas previamente pensadas, a não ser aquelas perguntas básicas, né? Tipo assim, qual é o horário, qual é o salário, tem folga, e quais são os benefícios? Benefícios, que os caras adoram benefício, né? Tem vale transporte, tem vale refeição, vale rancho, tá? Aí eu até falo o seguinte, que para essa turma do vale isso, vale aquilo, eu gosto do seguinte, eu tenho aqui eu não tenho vale rancho, mas a gente tem um negócio aqui que tem um vale muito legal. Qual é o vale? Vale serviço. Tipo assim, se você faz rapidamente uma tarefa que foi passada, adivinha, você ganha um vale, o vale serviço, tipo assim, você ganha outra tarefa, você ganha outro serviço. Enfim, mas aí você vai ali dando os jabs, né? Você sabe que o jab é aquele soco curtinho que o cara dá no box ali assim e tal. E cada jab é uma pergunta, né? Então quanto mais perguntas você faz, mais você controla ali o teu diálogo e aquele tipo de coisa ali. Mas tem uma pergunta que eu digo assim que é um gancho, né? O que é o gancho? O gancho é aquela pergunta, sabe? Aquele soco, aliás, né? No box que quando entra forte, bota o adversário a nocaute, né? E é esta pergunta que você precisa estar com ela sempre na manga, né? Inclusive vale para qualquer conversa, tá? Se você quiser elevar o nível da conversa, faça essa pergunta. A pergunta que eu vou te falar ali. E você vai ver o quão poderosa ela é. E você vai ver que ela pode te dar um ruim na tua barriga. O simples fato de eu fazê-la para você pode te dar um ruim na barriga. Isso vale, sei lá, numa entrevista de emprego, numa reunião, apresentação de um projeto, na venda de algo, na compra de algo, enfim, né? Ela é aquela pergunta que pode dar aquele ruim, né? Tipo, na barriga de quem escuta. E também é uma pergunta que pode elevar o nível de qualquer conversa. Mas afinal de contas, porra, mas que pergunta é essa? Qual o propósito de? Essa é a pergunta. Qual o propósito de? É claro que não vai ser um soco no teu estômago aí, porque a gente tá longe, tá? Mas reflita comigo e tenta responder, tipo de bate pronto, quando eu te perguntar. Qual o propósito de você estar assistindo esse vídeo? Deixar você pensando um pouquinho. Qual o propósito de você estar assistindo esse vídeo aqui? Até esse exato momento do vídeo. Qual o propósito de você estar na empresa que você está hoje? Qual o propósito de você estar tentando entrar na empresa que você está tentando?
Qual o propósito de você vender o produto que você vende? Qual o propósito de você comprar esse produto que você está prestes a comprar? Qual o propósito da parceria que você está disposto a estabelecer? Qual o meu propósito de vida? Qual é o meu verdadeiro propósito nessa vida? Olha isso, eita nós, né? Eu li esse livro aqui, ó, que eu quero mostrar pra você, ó, e eu recomendo esse livro aqui pra você, Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, né? Esse aqui é um livro muito interessante porque ele é um livro para ser lido em 40 dias, tá? Mas tipo assim, não é nem 39 e nem 41, ele é um livro para ser lido exatamente em 40 dias. E ele é um livro com matemática cristã, e onde a gente trabalha 5 propósitos durante esses 40 dias, né? E ele é um livro fantástico porque ele me despertou o meu senso de propósito, tá? Então assim, tipo, você pode ser cristão, você pode ser ateu, pagão, agnóstico, espírita, muçulmano, hinduísta, budista, né? Você pode ser, sei lá, o raio que o parta. Não, o raio que o parta você não pode ser. Só o que você precisa ser é minimamente inteligente para tirar desse livro aqui algo maravilhoso para tua vida, tá? Então, seja você quem for, seja você empregado, seja você empregador, vendedor, comprador, pai, filho, esposo, esposa, sei lá, amigo, irmão, vizinho, conhecido, tá? Se você for um ser humano, um ser humaninho, se você for um ser humaninho, você será acrescentado com esta leitura, tá? É simplesmente pelo fato de que nós existimos por um propósito, né? Simples assim. Eu até vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você conhecer mais do livro e de repente ali você comprá-lo, beleza? Então entenda uma coisa, a gente existe por um propósito e descobrir esse propósito é a nossa principal missão de vida. É por isso que tem importância, cara, é por isso que dá um ruim na barriga, né? Porque é descobrindo o propósito que a magia acontece, que as portas se abrem, que os dons se manifestam, que a alegria se sustenta, tá? E diante de tudo isso não é difícil entender por que nos causa um mal-estar, né? Tipo uma pergunta, qual é o propósito? É que a maioria das pessoas, elas infelizmente, elas não estão preparadas para responder essa pergunta, né? Às vezes não dá, eu durante muito tempo não tinha preparado, não sei se você está preparado ou não, né? Mas eu te confesso que eu durante muito tempo, eu me travava diante dessa pergunta. Quando eu comecei a ler esse livro mesmo, que isso me deixava maluco, tu entende? Então, seja você, sei lá, um entrevistador, seja você quem for, né? Tipo, sei lá, se você é um entrevistador, você pode chegar e fazer a pergunta, né? Pro teu entrevistado ali, vem cá, qual é o propósito de você trabalhar conosco aqui na empresa? Uma pergunta boa, né? Se você é a pessoa que está sendo entrevistada, você pode fazer a pergunta também, né? Vem cá, qual o propósito de vocês me contratarem? Né? É muito louco isso, cara, porque você tem que entender uma coisa, cara. A gente contrata pensamentos, a gente contrata ideias, a gente contrata mindset, tu entendeu? E a gente entra numa empresa para contribuir com isso, tem que se encaixar essas coisas. E aí todo pensamento, ele se constrói em cima de 3 coisas, de uma ideia, de um propósito e de uma visão, tá? Então uma pessoa sem ideia, uma pessoa sem propósito e uma pessoa sem visão não tem muito a oferecer, tá? Seja para trabalhar ou seja para oferecer trabalho. E se você ainda duvida da força dessa pergunta, do que ela de fato pode fazer e como ela realmente é tipo um soco no estômago, tente responder as perguntas que eu te sugeri anteriormente ali. Pausa o vídeo, volta no vídeo lá e tenta responder as perguntas. E com honestidade vem aqui no comentário e me diga se é fácil responder. Mais fácil quando respondia as perguntas tudo correndo. Não é, bicho, não é. Vai por mim, não é fácil responder qualquer pergunta que tenha a porra da palavra propósito no meio, entendeu? Qualquer pergunta que você faz, enfia a palavra propósito que é um complicador, né? E você sabe por quê? É porque a resposta é desafiadora, porque ela traz clareza sobre a razão pela qual nascemos, pelo qual existimos. E a gente está tão acostumado a viver uma vida mais ou menos, que parece que o fato de termos a chance de viver uma vida intensamente extraordinária e com propósito, parece que isso nos assusta. Uma vez eu falei numa palestra que tem pessoas que não atingem o sucesso porque têm medo do sucesso. Eles têm consciência dos seus dons, das suas capacidades, mas têm medo do sucesso. Né? E porque a gente sabe que nasceu para algo especial e sabe também que corre o risco de não estar alinhado com esse especial. E quando bate aquela dúvida, será que é este curso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é esse trabalho que eu tenho que trabalhar? Será que é este parceiro que eu tenho que ter? Né? Quando na real mesmo a pergunta não é será que? Né? A pergunta é qual o propósito de? É muito louco isso, cara. Faça esse exercício aí e algo mágico vai acontecer na tua vida. E assim, e algo mágico, quase que instantaneamente, porque é clareza, né, cara? É clareza. E nada te dá mais celeridade e velocidade do que ter clareza daquilo que precisa ser feito.
Isso é a força do propósito. E eu afirmo isso porque eu tenho vivido isso na minha vida. E vai muito além de grana, de fama, de influência, de fé, de espiritualidade, entendeu? Porque todas essas coisas aí, elas só têm sentido se há um propósito, né? Você pode ser um empregador, você pode ser um empregado, você pode ser um desempregado, você pode ser um desalentado, né? Aqueles que desistiram de procurar. Desalentado é aquele que desistiu de procurar. Você pode ser qualquer uma dessas pessoas, mas você é a mais infeliz de todas se te faltar o propósito, né? E ao mesmo tempo você pode ser um desalentado, né? Que é aquele que, segundo o IBGE ali, são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego, tipo assim, né? Um termo que foi criado. Você pode ser um desalentado, cara. Mas se você tiver um propósito, você até entrou para as estatísticas do IBGE, porque você desistiu de procurar emprego. Pois é. Mas você fez isso porque você decidiu empregar, cara. Você decidiu ser empreendedor. Você decidiu assumir a responsabilidade sobre a tua vida e não terceirizar para alguém que vai te arrumar um emprego, sabe? Sei lá, vender docinho, como eu fiz na Avenida Central do Cobra-Sol, em São José, Santa Catarina. São José é uma cidade que fica ao lado de Florianópolis, não sei de onde é que você está vendo o vídeo aí, né? Só para você se orientar mais ou menos. Às vezes eu dizia que era Florianópolis para facilitar, né? Mas enfim, era São José. E o que fez? Foi a força do propósito que tirou a minha mente das circunstâncias ao meu redor. Porque não interessa a circunstância se você tem um propósito. Por isso a pergunta do propósito, né? A tua resistência aumenta a cada soco. Como disse o Rock, né? O Rock, ele diz o seguinte, que a vida não é sobre o quão duro você é capaz de bater, mas sobre o quão duro você é capaz de apanhar e continuar indo em frente. Olha que louco isso, cara. E o propósito te dá isso. Então por que essa pergunta é a pergunta-chave, né? Por quê? Porque ela mostra se realmente a pessoa vai dar o que precisa dar de energia naquele trabalho e se a empresa também vai fazer o mesmo para mim, entender o negócio, né? Eu decidi na época que ia ser palestrante, que eu ia dar cursos, que a minha esposa, né, ia ser minha secretária e tal. Ela virou para mim assim: Então débil mental, rapaz, que mané palestrante, que treinador, ele não consegue nem pagar as contas da casa. E eu quero dizer para você que ela não estava tão errada, né, considerando a situação que a gente vivia, sabe? Mas eu tinha um propósito, e eu quero dizer que quando você começar a fazer perguntas do tipo qual o propósito de, você ganha força, sabe? E você precisa dessa força porque o que mais vai ter é gente jogando uma pá de cal em cima de você, assim como a minha esposa na época tentou fazer, sabe? Você tá ligado o que é a pá de cal, né? A pá de cal ela é uma referência, né? A origem remete lá ao costume antigo que nos sepultamentos, depois que terminava o sepultamento, o pessoal vinha, parece em filme, né? Pá, joga uma pá de cal ali em cima do túmulo e tal, né? Porque, sei lá, segundo a crença lá, dizia que isso diminuía o mau cheiro e aquela coisa toda. Mas enfim, você já viu que fica um troço ruim, né, cara? Pá de cal, sabe? E assim, se você não for que nem o Rock ali, né? Você recebe, tipo assim, essa pá de cal, né? E você recebe e ainda puxa um pouquinho, né? Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. Aqui no pé não tem cal, ó. Vamos puxar um calzinho aqui. Então, enfim, eu me estendi um pouco nesse vídeo aqui, mas realmente falar de propósito me motiva pra caramba. E você sabe por quê? Porque reaviva os meus propósitos, carrega as minhas baterias. Então, entenda que você precisa acordar de manhã com as suas baterias já carregadas. E o que faz isso é um propósito. E se você gostou desse vídeo, já dá o teu like, compartilha ele, incentiva mais e mais pessoas a fazerem essa simples pergunta, né? Qual o propósito de, sabe? Escreve isso, sei lá, na tela do teu computador, na proteção de tela do teu celular, no painel do teu carro, na porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro, na geladeira, para que cada momento do teu dia você leia aquilo ali e você lembre da importância de se alinhar com os seus propósitos, né? E escreve aqui embaixo também aqui como é que foi a experiência, né, de fazer as perguntas sobre propósito. Eu quero ver se você é sincero mesmo. Foi difícil pra caramba. É complicado, cara. É desafiador, eu diria assim, né? Você fazer as perguntas. Mas eu quero te incentivar porque ela vai ser um soco no teu estômago, mas depois vai se transformar numa resistência para você. E para fechar esse vídeo aqui, seja você quem está contratando, seja você quem está esperando ser contratado, eu acho que você já entendeu qual é a pergunta que você tem que fazer a esse respeito. Então fica a dica para você aí, força e fé, mas acima de tudo com propósito, porque não adianta você ter uma fé, fé de mais, fé de menos e tal, se não houver um propósito. Não adianta força se você não tiver um propósito, se você não tiver uma direção, e o propósito vai te dar essas coisas. Falou, um abraço e até o próximo vídeo.